Fala galera ligada aqui nas plataformas digitais da agência RTI Esporte. Mais um dia de cobertura aqui direto de Paris, Jogos Olímpicos Paris 2024. Estou na Casa Brasil e antes da gente fazer o tour aqui pelo espaço organizado, montado pelo COB nesse período dos Jogos Olímpicos, trazer algumas informações aqui do jogo entre Brasil e Japão pelo futebol feminino, jogo realizado no Parque dos Príncipes, falando sobre a organização do evento, que a gente tem observado bastante aqui nesses dias pré e durante Jogos Olímpicos. Estive no Parque dos Príncipes para assistir a partida. O acesso pelo metrô, como eu venho falando, muito tranquilo, muito fácil, muito bem orientado, transporte funcionando muito bem, 100%. Então, peguei o metrô em mais ou menos 50 minutos, porque o estádio fica um pouco afastado do centro de Paris. Eu já estava próximo ao Parque dos Príncipes, mas houve um problema em relação à chegada ao Parque dos Príncipes, porque o que acontece? O estádio, eu tive que fazer uma caminhada até o estádio de mais ou menos meia hora. E depois, na hora de sair, eu ouvi pelos torcedores brasileiros e confirmei também que havia uma estação mais próxima do estádio, que daria mais ou menos uns 10 minutos andando, pouparia bastante tempo. Mas infelizmente a organização não avisou isso para ninguém e a gente, assim, não só eu, como todo mundo praticamente que foi ao jogo, teve que caminhar bastante. Então, ponto negativo. Chegando depois dessa longa caminhada, a primeira barreira policial funcionando super bem, com muita eficiência. O pessoal que estava com mochila demorou um pouquinho mais para fazer a revista, mas foi super tranquilo, super rápido, não atrasou em nada a entrada ao estádio. Já ali nos arredores do Parque dos Príncipes, encontrei a minha entrada, o portão de entrada, e ali, depois de validar o ingresso, mais uma revista policial, aquela que a gente já está acostumada no Brasil quando a gente vai aos jogos, e funcionando super bem também, super tranquilo. O pessoal não podia entrar, por exemplo, com tampinha de garrafa, como também acontece no Brasil. Bebida alcoólica proibida dentro do estádio e nos arredores também. Mas no entorno do Parque dos Príncipes tem muitos restaurantes, enfim, lanchonetes, que o pessoal abriu balcões no meio da rua, exatamente para poder atender o público que estava indo para o jogo, para não precisar entrar e também atrapalhar os outros clientes que estavam nesses locais, né? Então, um ponto aí que foi bastante positivo na organização. Depois que eu entrei no estádio, antes de acessar a arquibancada, uma imagem me chamou a atenção. Numa das paredes das entradas lá do Parque dos Príncipes tinha uma placa, né, com o símbolo da pessoa com deficiência, né, com o cadeirante, e nessa placa tinha uma seta indicando que ali seria uma entrada para pessoas com deficiência. Só que, na verdade, essa direção que eles indicavam, essa entrada que eles indicavam, dava direto numa escada, inclusive a escada que eu peguei. Então, assim, para um local que vai receber no próximo mês, né, no meados do próximo mês, os Jogos Paralímpicos, já testar, já ter um bom serviço de acessibilidade é fundamental, pensando já nos Jogos Paralímpicos. E isso ficou devendo lá no Parque dos Príncipes. Todos os acessos à arquibancada eram feitos por escada. Então, assim, dificultou muito a vida dos idosos e pessoas cadeirantes também para acessar as arquibancadas do estádio do Paris Saint-Germain. Bom, o gramado e o estádio em si, né, por dentro, é espetacular. Nada a acrescentar, assim, nenhuma crítica a fazer. Estádio que poderia, com as melhorias necessárias, obviamente, mas poderia receber facilmente um jogo de Copa do Mundo, como recebe aqui a todo momento os jogos da Liga dos Campeões. Outra coisa que eu, conversando com uma brasileira, ouvi foi em relação à venda de comidas e bebidas. Houve um erro lá da organização também, porque as bebidas, ela me falou, tanto a água quanto o refrigerante, lembrando que bebida alcoólica não é vendida dentro dos estádios aqui na França, tanto refrigerante quanto água estavam quentes. Então, assim, complicado. Depois do período 2 dias diretos de chuva, o sol voltou para Paris, como vocês podem ver aqui, e o calor voltou junto. Então, assim, não ter bebida gelada foi bem complicado também
nesse jogo, né, entre Brasil e Japão, torcedor reclamando muito do serviço de alimentação dentro do estádio. E para fechar, uma outra coisa que eu percebi, mas já saindo, depois que o jogo acabou, foi em relação aos locais, tanto de acesso quanto de saída do estádio. Portões muito pequenos, então assim, numa situação, por exemplo, de evacuação rápida do estádio, haveria problema, porque o público era muito grande e eram portões assim, mais ou menos nas dimensões de uma porta que a gente tem em casa, um pouco maior talvez. Então assim, para um público grande, né, como o de ontem, se fosse necessário evacuar rápido o estádio, a arquibancada, a evacuação seria muito rápida. Porém, o estádio em si, a coisa ficaria muito complicada porque os acessos, a parte de saída do estádio é muito estreita, enfim, muitos torcedores ficaram aglomerados ali nos portões para poder tentar sair do estádio. Mas é isso, essas foram as observações, as impressões que eu tive do estádio Parque dos Príncipes nesse jogo Brasil e Japão pelo futebol feminino. Infelizmente, o Brasil saiu derrotado por 2-1 de virada já no finalzinho, já nos acréscimos. Uma derrota que prejudicou um pouco aí a caminhada do Brasil nos Jogos Olímpicos, mas agora a seleção brasileira feminina, treinada pelo técnico Arthur Elias, vai em busca da vitória diante da Espanha, líder do grupo, para tentar garantir a vaga na próxima fase dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui de Paris, direto aqui da Casa Brasil, mostrando um pouco, fazendo um tour aqui pelo espaço montado pelo COB para os torcedores, não só brasileiros, mas também todos os estrangeiros que estão aqui acompanhando esses Jogos Olímpicos Paris 2024. Então, faço convite para vocês, daqui a pouco eu volto aqui nas plataformas digitais da agência RTI Esporte. Até lá!